Muito bem, já chegou para a aula? Bom, vamos começar a nossa aula de hoje porque ela tem uma série de novidades e hoje nós vamos falar sobre fórmulas e funções e vamos diferenciar uma da outra, tá bom? Eu já vou diminuir aqui a minha visualização, né? Para que você possa acompanhar e não te atrapalhar, tá bom? Bom, criar uma planilha, você já sabe como fazer isso. Basta clicar em novo, vamos até o aplicativo Planilhas Google. Vamos até a opção planilha em branco, mas eu vou mostrar para você agora como você cria com base em um modelo, tá? Existem várias opções aí de modelo. Quando você clica em modelo, existem várias opções, tá? Aqui, pessoal, lista de tarefas, programação, trabalho, faturamento, né? Olha, até ficou aqui na frente, né? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Pronto. Aqui, que fica melhor. E você tem como visualizar todos esses recursos aqui, né, nos modelos, porque tem uma série de modelos e cada vez tem mais modelos que você pode utilizar, tá? E a ideia é que você ganhe tempo a partir deste modelo. Então, existe uma comunidade muito grande no mundo todo que está criando constantemente modelos, alguns são comunidades brasileiras, outras comunidades internacionais, mas de qualquer forma está aqui tudo disponível e aí você pode utilizar para você ganhar tempo. Nós vamos criar a partir do zero, porque nós estamos ainda no início do nosso aprendizado e hoje nós vamos falar sobre fórmulas e funções, o que diferencia uma da outra, tá bom? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento do que é fórmula e do que é função. Deixa eu abrir aqui novamente, porque aí eu vejo o tempo, porque às vezes eu esqueço o tempo, gente, eu vou falando, me empolgo nesse negócio de aplicativo de Google e tudo mais, e da aula, né? E isso aqui não é aula presencial, é aula virtual, né? Ensino remoto, e a gente precisa ficar atento ao tempo, senão fica muito grande. Está carregando aqui, também depende da internet, né? Como vocês aí, vocês que estão assistindo, também depende da internet, aqui também não é diferente. Opa, terminou de carregar. Bom, primeira coisa, vamos colocar um nome na nossa planilha. Então, eu vou colocar 00.00.00, né? Vou colocar o meu nome e na frente vou colocar fórmulas e funções. Vamos só corrigir aqui. Opa, errei. Fórmulas e funções. Pronto, já está sendo salvo, como você está observando aqui. E uma vez que é salvo, eu já posso criar a minha planilha, tá bom? Então, eu vou colocar aqui do lado, ó, vou ampliar um pouquinho, para que eu possa criar esta planilha e você pode visualizar com melhor, ter uma melhor visualização, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, produtos. Vou colocar aqui janeiro. E vou usar a alça de preenchimento, acho que aqui, junho, deixa eu ver, janeiro, tá certo, é isso mesmo, só vamos criar um padrão aqui, porque né, isso aqui é título, então nós temos que colocar em maiúsculo, tudo, não é minúsculo, ele criou minúsculo, não é assim que funciona para títulos, né? Títulos a gente precisa criar corretamente. Maio. Então basta dar 2 cliques ou pressionar F2, você consegue editar a célula, tá bom? A célula. Perfeito. E eu vou colocar aqui produto X, produto Y e produto W. Só isso para a gente ter uma ideia, né? E vamos colocar valores aleatórios mesmo, né? Para apenas preencher aqui, né? São valores fictícios, né? É claro que quando a gente está trabalhando... Opa, errei aqui, gente. Coloquei um valor absurdamente gigante, né? Isto, pronto. Aqui, vamos adicionar. É importante que você preste bastante atenção ao adicionar valores para que coloque dentro das nossas, não coloque ponto, coloque vírgula, tá? Nós aqui no Brasil utilizamos vírgula, né, como separador de moeda, certo? Aqui vamos, certo? Opa, coloquei certinho agora. Muito bem.
Mais um valor aqui. Pronto. Aqui eu vou copiar e vou colar. Tá aí, tá resolvido. Só não quero que os valores sejam exatamente iguais em todos os sentidos, tá? Em todos os meses, mas só para a gente ter uma ideia aqui. E aqui eu vou colocar primeiro trimestre e vamos colocar então, vou já adiantar aqui, ele já copiou, eu só venho aqui e altero para o 2. Mesma coisa, é primeiro bimestre, não, primeiro, aqui eu errei, gente. Vamos lá, troca, primeiro trimestre agora, tá? Primeiro trimestre, vamos usar o copiar, Ctrl+C, Ctrl+V para colar, e aqui nós vamos colocar, então, segundo trimestre, certo? Muito bem, então, já tem aqui, opa, errei aqui, deixa eu voltar, pronto, voltei, retornei aqui, já vou fazer a formatação que eu desejo, né, deixa ele só terminar de carregar aqui, ó, ainda está carregando, está mostrando aqui, é importante, né, que a gente acompanhe, vamos fazer a formatação, então vou fazer aquela formatação básica aqui, selecionei a região, vou até a opção formatar, cores alternadas, vou escolher um tom de cor padrão aqui, né? Ele já vai mostrar para mim. Aqui, deixa ele carregar as cores aqui, que ele ainda está carregando. Minha internet está um pouco lenta hoje, por isso que está demorando, né? Então, coloquei, concluído, fechou. E aqui embaixo, né, na parte inferior, eu vou colocar, que ainda não trabalhei com valores, mas eu vou colocar a grade. Mas eu coloco essa grade, deixa eu colocar agora já. Pronto, só que eu vou colocar o tracejado. Pronto, então eu já coloquei a grade aqui. Bem, pessoal, aqui a primeira coisa que nós queremos identificar é que nós vamos aprender a trabalhar com fórmula e função. Fórmula é quando eu aplico os valores, as operações básicas, como a soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com Excel e eu não sei como funcionam as funções, que eu já vou explicar o que é função. Função são coisas, são operações previamente definidas que facilitam muito a nossa vida e nós vamos usar isso, tá? Eu só estou demonstrando aqui para vocês saberem que existe essa situação e que existe alguns momentos que você vai precisar usar. Então, por exemplo, eu estou lá no Excel ou estou no LibreOffice ou estou no novo sistema de planilhas que eu desconheço, eu não conheço as funções específicas dessas planilhas, tá? Mas como eu conheço a operação básica, as operações básicas, eu posso criar fórmulas, né? Então é isso que eu vou mostrar para você, tá? Então aqui, por exemplo, eu quero saber o primeiro bimestre. O primeiro bimestre é janeiro e fevereiro. Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu não fiz esse ajuste ainda e eu sou uma pessoa que gosta das coisas bem organizadas e não está bem organizado do jeito que eu gosto, né? Também vou aplicar aqui o formatação moeda. Pronto. Então, todo local você pode ver que os locais onde tem números, eu já apliquei a formatação moeda, já está tudo resolvido. Agora eu já estou me sentindo mais aliviado, tá vendo? É apenas um toque, né? Que a gente tem da coisa tem que estar funcionando certinho. Vamos lá. Janeiro e fevereiro é o primeiro bimestre. Março e abril, o segundo bimestre, e se a gente tivesse o terceiro bimestre, seria maio e junho, tá? O primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, então eu vou colocar aqui, e abril, maio e junho aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu quero o primeiro bimestre e vou aplicar a fórmula, então o que eu faço? Igual, janeiro está na B3, mais C3. Pronto, pressiono Enter, já está funcionando. Isso é aplicar a fórmula. Eu estou aplicando uma fórmula aqui, beleza? Entenderam? Viu como é que funciona? É bem simples, né? Aplicação de fórmula. A outra é utilizar função, mas eu vou aplicar a fórmula aqui e mostrar para vocês. Apliquei a fórmula e posso usar a alça de preenchimento. Tá aqui, ó. Tá funcionando. Perfeito? Vou usar aqui no segundo bimestre, que é março e abril, eu vou utilizar, então, a função. Função são operações já previamente definidas, certo?
Entendeu, pessoal? Então vamos aplicar agora a função. A função que é para somar chama-se soma. Então, igual soma, ó, quando eu pressiono aqui, ele já aparece e eu posso colocar, agora eu quero que você preste bastante atenção nisso, tá? Eu posso colocar aqui várias intervalos. Eu tenho que tomar cuidado com esse intervalo. O intervalo que eu quero aqui é o intervalo de março até abril. Então, vamos lá. D3 até, olha, eu coloquei 2 pontos, até E3. Então, D3 até E3. Pronto. Está aqui. Já está feito a soma utilizando a função soma, tá? Isso é uma forma de você fazer isso, ok? Mas eu quero que você preste atenção muito nessa questão dos 2 pontos que nós estamos utilizando. O 2 pontos quer dizer o seguinte, gente, ó, vou abrir aqui, dar um espaço, deixa eu dar um espaço aqui, pronto. Vou ampliar para você visualizar, tá? Então vem aqui, ó. Esse 2 pontos, D5, E5, quer dizer, faça a soma de D5 até E5, tá bom? É isso que é feita a leitura, né? Para fazer a leitura desta função, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa função, a gente lê essa função dessa forma, faça a soma de D5 até, então 2 pontos, até E5, certo? Muito bem. Se eu quisesse, então, por exemplo, vamos um exemplo aqui. Eu quero, por exemplo, fevereiro, abril e junho. Então, o que eu faço, gente? Vou colocar aqui embaixo só para você ter uma ideia, tá? Faço igual soma. Eu quero fevereiro, tá? Eu quero, aí eu vou colocar ponto e vírgula, quer dizer, e faça a soma de fevereiro, né, de C5, faça a soma de E5 e G5. Então, aqui é diferente, aqui não tem 2 pontos. Eu estou colocando intervalos. Faça a soma de C5, E5 e G5. Pressiono o Enter e aqui está o intervalo. Tá? Se eu quisesse fazer o intervalo, eu uso ponto e vírgula. Eu não vou utilizar 2 pontos. 2 pontos é um intervalo direto. Se eu colocar aqui, ó, exemplo, novamente. Aqui até aqui, olha, valores são diferentes, porque, olha, vou dar 2 cliques aqui, você pode ver que ele já simbolizou aqui, ó, mostrou o que eu estou somando. Então, eu estou utilizando aqui ponto e vírgula. Nesse exemplo de baixo, eu estou utilizando, pode ver que é direto, ó, de C5 a G5, é direto, tá bom? Então, preste bastante atenção, porque são formatos diferentes, tá bom? Vou apagar aqui, porque não é isso que nós queremos nesse momento, tá bom? Vamos lá. E aqui eu quero aplicar, então, a soma, né? Vou aplicar a fórmula, desculpa, para somar, né? O primeiro trimestre. Então, vamos lá. Soma não, vou colocar aqui direto. O primeiro trimestre começa em janeiro. Então, vamos lá. Janeiro. Então, vou somar este, mais este, mais este. Pronto. Pressiono o Enter e o resultado já está ali. Posso usar a alça de preenchimento nesse caso? Posso. Está aqui, ó, alça de preenchimento. Já está funcionando. No segundo trimestre, desculpa, eu quero utilizar a função soma. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: igual, soma, vou abrir parênteses, e aí venho aqui, ó. Opa, errei de novo, gente. Deixa eu voltar aqui. Cliquei na tecla errada, né? E aí acabou dando desse problema. Mas aqui já está retornando, porque tudo está salvo em nuvem. O bom é isso, né? Está tudo salvo em nuvem, a gente não precisa se preocupar. E está tudo sendo salvo automaticamente. Se eu sair por engano da planilha, não tem problema. Ela já está na nuvem e eu tenho como recuperar essa informação. Muito bem. Uma vez carregado, eu vou colocar então novamente igual soma. Vou abrir aqui o parênteses e é o segundo trimestre. Então, o segundo trimestre começa no mês de abril. Então, abril, maio e junho.
Fechou? Pressiona Enter. Aqui já está o resultado, já apareceu o resultado. Isso é uma forma de você vai digitando. Ah, mas eu não estou querendo digitar, eu não lembro qual é a função que faz a soma. Função, não é fórmula. Fórmula você digita, né, as operações básicas. Função já vem previamente definida. Então aí o Planilhas Google já criou para você atalhos também. Então vem aqui, ó. Neste caso, soma, você só tem que agora selecionar o intervalo. Pressiona Enter. Pronto, está tudo resolvido. Vou até fazer de novo, porque você não deve estar nem acreditando, né? Então, ó, olha como é simples. Soma, né? Venho aqui no intervalo e pressiono. Já está resolvido, já está funcionando, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado, desse lado aqui, só para mostrar uma coisa para você. Por exemplo, eu quero saber, no primeiro trimestre, do produto X, eu quero saber do primeiro semestre, né, que vai até junho, como é que funciona, como é que está o valor. Então, ó, tá vendo que eu selecionei o primeiro semestre todinho? Eu desço aqui, ó, tá aqui o valor já explicitado, tá bom? Se eu selecionar, por exemplo, o mês de janeiro, eu quero saber os produtos do mês de janeiro. Então, vem aqui, seleciono, tá aqui o valor também, ó, explicitado, tá bom? Viu como é simples? Então, aqui, ó, nós vamos colocar aqui valor total. Aí ele vai mostrar o total. Eu quero encontrar aqui a média de valores, né? Claro. Eu quero encontrar o maior valor e o menor valor também do semestre, tá? Aliás, do mês, né? O valor total do mês, a média do mês, o maior valor, o produto que mais vendeu, né, que tem o maior valor naquele mês, e também o produto que tem o menor valor também. Então vamos, olha, aqui a gente já traz, começa a fazer umas análises aqui. Então, primeira coisa, eu quero aplicar o valor soma. Vou fazer o quê? Uso aqui, ó, soma, está resolvido aqui, ó. Pronto. Pressionei Enter, já está funcionando. Média. Gente, agora vamos aplicar a questão da média. Bom, como eu faço uma média? A média eu somo os valores e depois eu divido pela quantidade que eu somei, correto? Então vamos lá, vou aplicar fórmula para isso. As regras da matemática continuam aqui, mas eu quero mostrar para vocês que tem que tomar cuidado, tá? Quando você aplica a fórmula, você tem que tomar cuidado. Então vamos lá, igual, então eu tenho que somar os produtos, os valores dos produtos de janeiro e depois dividir pela quantidade de produtos, correto? Então no caso aqui dividir por 3. Então vem aqui, ó, este, mais este, mais este, dividido por quantos produtos? 3 produtos, então dividido por 3. Olha aqui, deu 621,38. Será que está certa essa informação? Olha, a gente tem que seguir as regras da matemática, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado, só para você ter uma ideia, a diferença. Ó, vou aplicar a média, a função média aqui, que já faz isso automático para nós. E já deu um valor completamente diferente, tá? Por que isso? Vou mostrar por quê. Vou abrir aqui. Aqui, pessoal, lembra da regra da matemática? Então, primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma soma, somar os elementos e depois dividir por 3. Como na matemática diz que se dentro de uma expressão eu tenho uma multiplicação e divisão, ela vai acontecer em primeiro lugar. Se eu não quero que isso aconteça, eu tenho que colocar entre parênteses, colchetes e chaves. Aqui no nosso caso a gente só tem parênteses. Então eu venho aqui, ó, e eu tenho que colocar este intervalo dentro desses parênteses. E aí ele vai dividir. Então ele vai somar primeiro agora e depois vai fazer a divisão. Agora sim está certo. Ó. Tá vendo? Ok? Então você viu como é simples. Por isso, né, usar... E agora eu posso usar a alça de preenchimento também. Ó, tanto para o valor total aqui, ó, quanto também, uma vez que eu já acertei a fórmula, tá? Posso também utilizar a alça de preenchimento. Aqui eu quero encontrar o maior valor deste intervalo, tá? De janeiro, os produtos de janeiro, eu quero encontrar qual é o produto que tem o maior valor, tá bom? Aquilo que eu tenho mais lucro, certo?
ou pelo menos o que é vendido, né? Vamos supor que seja uma planilha de vendas. Então, vem aqui, ó, bem simples, poderia digitar máximo, também posso digitar máximo, seleciono o intervalo, mas a ideia é que a gente ganhe produtividade, ganhe tempo, tá aqui já o valor. Vou trocar, o maior valor falou que é 345, esse carinha aqui, né? Vou trocar, vou colocar esse 23, vou colocar aqui 678, pressionar Enter. Trocou, não trocou? Ali, ó, já funcionou, está funcionando perfeitamente. É bom sempre a gente verificar se está funcionando, tirar a prova dos 9 ali. E aqui vou encontrar o menor valor mínimo. Também vou inserir o intervalo. Pronto. E aqui eu vou trocar. Tá vendo que é o maior valor? Então eu vou colocar aqui R$67. Vamos ver se vai trocar? Vou pressionar Enter agora. Vamos ver se troca tudo. Tem que trocar o maior valor, o menor valor, tem que trocar a média e o valor total. Olha lá, pronto! Está funcionando. Posso utilizar, então, minha alça de preenchimento. Está funcionando. E está tudo resolvido agora. Eu quero dar um destaque nessas células aqui, né? Porque elas são diferenciadas do restante. Então, eu venho aqui e vou colocar, deixa eu ver essa cor de texto aqui. Vamos lá em formatação, em formatar, cores alternadas. E eu quero colocar aqui, deixa eu ver se tem uma opção. Não tem uma opção aqui. Eu quero só dar um destaque, mas aqui a gente vai ter que dar o destaque em tudo. Não é isso que eu quero. Vamos fechar aqui. Vamos ver se eu tenho opção aqui de colocar cores diferenciadas aqui. Opa, mas ele colocou em tudo. Não é isso que eu quero, não. Eu queria só colocar nessa parte de baixo aqui, que é o total. Ver se eu consigo só dar um destaque. Tá aqui. Taxado. Taxado não, é a cor mesmo, só a cor. Essa cor é muito ruim. Não dá para a gente enxergar nada. Vamos colocar este azul aqui. Isso, pronto, deu o destaque que eu queria. Perfeito, para fazer uma divisão, né, para a gente ter um entendimento ali que tem uma divisão específica. Muito bem, uma vez que eu fiz isso, agora eu posso aplicar as minhas... vou colocar aqui do lado, tá? Aqui em cima. Eu posso aplicar o gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Vou selecionar aqui o primeiro bimestre. Então, vou selecionar a região do primeiro bimestre. Venho aqui em inserir gráfico. Vai gerar o gráfico aqui, um painel do lado, né, desse gráfico. Vamos lá, enquanto aparece aí. Tomar mais um cafezinho, ó, que apareceu. Vou colocar aqui do lado, tá? Porque já está ficando sem espaço aqui para a gente colocar. Tá aqui o gráfico, janeiro e fevereiro, que eu selecionei. Existem vários tipos de gráfico. Eu vou colocar, nesse caso aqui, eu vou colocar esse formato gráfico pizza, tá bom? E vou diminuir, tá? Vou diminuir aqui o pizza. Aqui, vou colocar aqui embaixo. E agora eu quero aplicar um gráfico. Vamos ver, acho que aqui fica melhor. Quero aplicar um gráfico nos meses de março, né, do primeiro semestre de março. Só para a gente aplicar mesmo. Ok. E eu também vou colocar, só que eu vou colocar um outro formato. Vou colocar esse aqui. Tá, que são os meses. Ok. Vou diminuir também, então aqui fica mais fácil a gente fazer uma análise, né, ao longo dos bimestres, né? Vamos colocar tudo no tamanho só. Vamos diminuir aqui. Ok. Vou colocar aqui um do lado do outro. Estamos criando já um dashboardzinho, né? E vamos então agora, eu quero selecionar o trimestre, né? Vamos ver o trimestre aqui, como é que vai ficar? Então aqui nós temos janeiro, fevereiro e março. Vamos ficar aqui, vamos criar um gráfico. Vamos lá, gráfico. Você vê como é que é fácil gerar o gráfico, né? Aqui ele já até me selecionou aqui uma opção. Eu vou procurar esse gráfico aqui, o de pizza, para você ter uma ideia. Só que eu vou escolher outro
Vamos escolher outro gráfico de pizza, esse 3D aqui, para você ver que existem opções diferentes, tá? Vou diminuir, aqui nós temos o trimestre, então, vamos lá, vamos diminuir aqui o tamanho, só para a gente acompanhar o mesmo tamanho. Aí, olha, ficou bonitinho, né? E agora eu vou colocar, depois eu coloco no lugar certo. E agora nós vamos selecionar o segundo trimestre, tá? Então vamos lá, segundo trimestre, e eu vou colocar outro gráfico também para você poder ver as possibilidades. Mas aí você vai testar essas possibilidades aí dentro, né? Vamos criar outro gráfico aqui. Aqui eu já tenho esse gráfico. Aqui, por exemplo, eu quero trabalhar com esse de colunas também, que é muito, muito interessante, né? Ou esse de rosca que nós já utilizamos, mas não tinha esse formato. Vamos só ver aqui como é que funciona. Olha, bacana também. Vamos diminuir o tamanho. Vamos ver se ele vai ficar do mesmo tamanho aqui. E aí a gente faz o ajuste. Pronto, agora eu vou colocar aqui para cima. E vamos colocar, então, um abaixo do outro. Um abaixo do outro aqui. Assim, para ficar melhor. Opa, clicar em cima primeiro, né? Faz a seleção. Ok, vamos ver se está bem alinhado. Acho que sim. Agora sim. Pronto. E agora, pessoal, eu também, por exemplo, eu tenho aqui em cima, eu posso fazer a leitura desse gráfico e posso fazer também, da tabela, né, que nós criamos, como também posso fazer a leitura do gráfico em outra planilha. Então, aqui, por exemplo, como eu disse, é uma planilha sobre fórmulas e funções. Certo? Funções. E eu vou criar uma outra planilha somente para os gráficos, tá? Então, vou gráficos, vou voltar lá na planilha, vou selecionar os gráficos, vamos dar um Ctrl C aqui, e vamos lá em gráficos e vamos colar os gráficos aqui. Eles ficaram em cima do outro, agora a gente só faz o ajuste. Vamos clicar em cima, faço o ajuste, pronto. E agora eu consigo, pronto, aqui eu já tenho. Depois você pode renomear, enfim, você pode fazer da forma que você quiser. E agora vem a parte interessante. Se eu quero, por exemplo, vou clicar aqui em fórmula. Se eu quiser deletar aqui, eu posso deletar também, tá? Eu posso vir aqui, ó, vou deletar, não tem problema. Deletei tudo, tá? Para demonstrar mesmo. Pode ver que eles continuam aqui, tá bom? Voltando lá. Agora, vamos supor que eu queira fazer um download no formato PDF. Então, vou fazer o download aqui no formato PDF. Já está aqui mostrando para mim. Se eu quero exportar, ó, ele já está mostrando como vai ficar. Se eu quero exportar, clico aqui em exportar, ele já exporta no formato PDF e vai mostrar aqui, ó, fazendo o download, eu vou clicar em cima, aqui ele já vai mostrar no formato PDF, tá? Então já tem como exportar isso. Bacana, já está demonstrado aí. Se eu quero exportar também para Excel, digamos que o meu cliente ele usa Excel, então vem aqui, ó, Microsoft Excel. Então ele já vai exportar para o formato do Excel, tá bom? Já tem ali no formato Excel. Outra coisa é se eu quero publicar isso na internet. Então vem aqui, ó, eu quero publicar isso na internet. E aí que é interessante, quando você faz... Opa, só que eu fiz errado, gente, desculpa, não é aqui não, tá? Aqui é para exportar no formato de HTML, tá? Eu fiz errado. É aqui, publicar na web, tá bom? Então, publicar na web, ele pergunta se eu quero o documento inteiro ou se eu quero parte desse documento. Então, vem aqui, ó, não, eu só quero gráficos, os gráficos, ou eu só quero um destes gráficos, tá? Eu quero gráfico, só a planilha gráfico, né? Essa planilha aqui. E como eu quero isso, né? Eu quero o documento inteiro, não, aqui tá certo já, gráfico também, ok. Republicar automaticamente, vamos publicar, então ele vai gerar, ele pergunta aqui se quer realmente, né, publicar isso. Pronto, ele já me gerou o gráfico, eu vou abrir uma outra aba aqui para você ver e vou colar isso aqui. Aí você manda isso aqui para o seu cliente por e-mail,
pelo WhatsApp e ele tem como visualizar, tá vendo? Ó, já está visualizando aqui. Olha lá, visualizando. E qualquer alteração que eu faço, deixa eu fazer a alteração aqui, tá, gente? Vou fazer a alteração aqui, só um pouquinho. Vamos fazer alteração aqui nos valores, né? Vou diminuir os valores em alguns pontos, né? Para mudar os nossos gráficos. Pode ver que os gráficos vão sofrer bastante alteração, né? Vou colocar valores bem diferentes, né? Do que a gente estava acostumado, para você ver que foram alterados, tá? Ó, os gráficos foram alterados. Vamos voltar lá na publicação, tá? Aqui, basta atualizar. Pronto, já sofreu alteração também, tá? Eu vou, inclusive, vou alterar este fundo aqui, porque eu não gosto, né? Lembra que eu falei que eu não gosto de que apareça? Então, linhas, pronto. Então, ao publicar aqui, faz a alteração. Ele, na verdade, ia fazer automático, né? Já faz aqui a alteração. Ah, esse aqui não fez ainda. Tá demorando um pouco, porque a minha internet está muito lenta, tá? Mas ele já vai fazer a alteração que você precisa aí no seu gráfico. Então, você viu como é simples você trabalhar com planilhas, e você pode exportar e mandar para o seu cliente, né? Se for o caso, para o seu cliente aí, essas alterações, ok? Muito bem, pessoal. Eu acho que a aula hoje ela é bem focada nessa questão de fórmula e função. Lembrando que eu tenho que me atentar quando eu vou usar dois pontos, que é o até, né, o intervalo, né, de tal célula a tal célula, eu quero que faça tal coisa. O ponto e vírgula não é intervalo, é a célula, né? Seleciona essa célula, esta, e esta, né? Então é sempre o e, tá? Faça a soma deste e deste, tá? E você, a gente vai ver mais à frente que tem várias opções aqui, ó, tem muitas funções. Eu tenho para analisar banco de dados, consulta, data, engenharia, estatística, filtro. A gente vai ver, não vai ver tudo, porque a ideia não é a gente aplicar tudo, mas a gente vai ver muitas dessas funções aqui, daqui para frente, tá bom? Beleza, fico aqui, te aguardo na próxima aula. Até mais!